Na série Outlander tem uma batalha que é um evento central, a Batalha de Culloden. Mas por que ela começou? Quem eram os jacobitas? O que o governo britânico queria com essa batalha? Olá, curiosos, tudo bem? Eu me chamo Graça e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma batalha marcante que aparece na segunda e terceira temporada, principalmente da série Outlander. Então sim, tem um contexto histórico por trás dessa batalha, ela realmente aconteceu. Jacobitas, principalmente das Highlands, e as tropas britânicas. E as tropas britânicas que seriam leais à Casa Hanover, pois era a dinastia Hanover que estava no trono em 1746, quando aconteceu essa batalha. E assim como na história real, os jacobitas tiveram uma derrota esmagadora na série. E as consequências também foram devastadoras para os Highlands. Figuras como o Duque de Cumberland e Charles Edward Stuart aparecem na série. Claro, de forma bem dramatizada, mas de fato eles existiram. Após a batalha, também a série menciona a proibição do tartan, por exemplo, que é aquele padrão xadrez de cada clã, e a repressão aos clãs. Mas vamos para a história, como tudo isso começou. Por qual motivo os jacobitas quiseram enfrentar os britânicos? O que tinha em jogo, afinal? Tudo começa em 1608, com a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra. Você já vai entender o porquê esses dois eventos na história são interligados. Então, na Revolução Gloriosa, aconteceu uma deposição do rei da Inglaterra, James II da Inglaterra, mas ele era James VI da Escócia. Um rei católico em um reino predominantemente protestante. Começou lá atrás com Henrique VIII, lembra? James II queria restaurar o absolutismo, ele queria dar um de Luís XIV da França, sabe? Seu governo não foi visto com bons olhos, enfrentou oposição do parlamento, que em sua maioria era protestante. Ele temia a perda de seus poderes. O estopim de tudo isso foi o nascimento de seu filho, James Edward Stuart. Com o nascimento de um filho, ele então poderia estabelecer uma dinastia católica permanente. Isso levou o parlamento a agir. James II tinha um genro, Guilherme de Orange. Os parlamentares convidaram Guilherme de Orange para invadir a Inglaterra, já que ele era protestante. Então Guilherme de Orange desembarcou na Inglaterra em 1688. E ele desembarcou com um exército. Sem muita resistência, James II foge para a França. Foi um processo assim totalmente tranquilo, sem derramamento de sangue. E por isso se chama Revolução Gloriosa. Ninguém precisou morrer, sabe? Guilherme e sua esposa Mary Stuart, filha protestante, do rei James II, que estava deposto, foram coroados monarcas conjuntos em 1689. Mas isso só aconteceu após os dois aceitarem uma declaração, a Bill of Rights, que limitou os poderes do rei e fortaleceu o parlamento. Pronto, era o fim do absolutismo na Inglaterra. E agora estava estabelecida uma monarquia constitucional. O governo constitucional é exatamente isso, é uma limitação de poderes do rei. Diferente do absolutismo, no qual o poder do rei é ilimitado. Ele pode fazer o que quiser na hora que ele quiser. Foi também a consolidação do protestantismo como uma religião dominante. De novo, novamente. Os católicos tinham sido excluídos do trono, mas também dos cargos públicos. Essa revolução serviu como inspiração, para movimentos liberais no futuro, como a Revolução Francesa, por exemplo. Não demoraria tanto assim para acontecer. Mas ok, o que tem a ver tudo isso com os jacobitas, com a Batalha de Culloden? Com a deposição do rei, surgiram os jacobitas. Os jacobitas nada mais eram do que partidários da dinastia Stuart. Eles estavam do lado do rei James II. E o que eles buscavam e queriam era restaurar a dinastia Stuart novamente ao trono britânico. Se você não lembra, os Stuart chegaram ao trono com a morte de Elizabeth I, porque ela declarou como seu sucessor o seu afilhado, James I da Inglaterra, ou James VI da Escócia, este que era filho de Mary Stuart. Mas então quem liderou os jacobitas? O neto do rei James II. As rebeliões começaram em 1715, mais ou menos. A ideia era derrubar os Hanover do trono britânico. As revoltas mais significativas aconteceram em 1715 e 1745. Mas então, em 16 de abril de 1746, acontece a batalha final no pântano de Culloden. No momento da batalha, os jacobitas já estavam exaustos, porque eles tinham planejado invadir o acampamento britânico e acabar com os britânicos antes mesmo da batalha acontecer. Mas o plano foi por água abaixo, muitos adormeceram, se perderam no meio do caminho, foi uma confusão.
Enquanto isso, durante a batalha, os britânicos estavam descansados, bem alimentados, tanto que os jacobitas foram derrotados em menos de 1 hora de batalha, com mais de 1.500 baixas, para perdas mínimas dos britânicos, umas 300 perdas. Com essa derrota veio também o fim das rebeliões jacobitas. Mas como os jacobitas, os escoceses foram impactados após a derrota? Após a derrota, então, o governo britânico impôs uma repressão brutal aos escoceses, principalmente as Highlands escocesas, os clãs, que foram desmantelados. Eles eram proibidos agora de usar seus símbolos culturais, como o kilt, que seria a saia, e o tartan, que seria o padrão xadrez, que identificava cada clã. Aconteceu também a deportação dos rebeldes para colônias britânicas. Os que tentaram fugir foram mortos e muitos foram aprisionados. Então foi a Revolução Gloriosa, sem derramamento de sangue, que criou todo o cenário para essa batalha. Sem a deposição do rei James II, as rebeliões jacobitas nunca teriam acontecido. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais o que acontece também dentro da série, porque tudo isso aqui, gente, é história real. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.